aqui hoje com mais uma convidada especial. Para quem não me conhece, eu sou a Dani, a garota de produto, trago um conteúdo aí de produto e hoje eu trouxe uma produtora muito famosa e polêmica, que traz aí uns conteúdos de dados muito legais aí na internet, que é a Fernanda. A Fernanda, ela é PM da Yamp e ela fala muito sobre dados, análise de dados e algumas polêmicas sobre métrica nas redes sociais. Fê, eu gostaria muito que você se apresentasse, porque para mim é um prazer ter você hoje aqui produzindo conteúdo com a gente. Eu adoro o seu conteúdo de verdade, assim, super acompanho. E eu gostaria muito que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, te conhecer. Muito obrigada, Dani. O prazer é meu de estar aqui, sempre me apoiando. Então, muito obrigada. Então, meu nome é Fernanda, como a Dani já falou, eu sou Product Manager na Yamp, que está lá no mundo de e-commerce. Se vocês não conhecem a Yamp, depois dá uma olhada no site, yamp.com.br, dá uma olhadinha, conhecer um pouquinho da Yamp. Como a Dani falou também, eu produzo muito conteúdo relacionado a dados. Por causa do meu background, eu sou economista, então a gente tem muita matéria relacionada à estatística, econometria, que é a aplicação de estatística e modelos estatísticos em economia. Tenho mestrado em economia comportamental, que teve mais economia, teve mais estatística, teve mais modelagem. E tenho até uma pós em Data Science, porque eu pensei em me tornar Data Scientist, mas eu fui para produto. Acabei preferindo produto. Caramba, que legal, demais. Pô, é um prazer ter você aqui, mas você sabe que eu já quero começar com polêmica. Eu gostaria de entender, que você explicasse pra gente qual que é o seu ponto de vista sobre a grande polêmica de recomendação versus satisfação. Tá, vamos lá. O NPS, eu não sei porquê. Bom, eu acho que eu sei porquê, né? Vou dar meu espetáculo aqui, porque que ele é um assunto tão polêmico. Esse é um dos pontos que as pessoas pegam, né? Sobre qual é a finalidade do NPS. Então, eu acho que numa introdução de NPS, assim, para você explicar de bate-pronto, fica muito mais fácil você falar que é uma métrica de satisfação. Mas é uma métrica de lealdade. Você está perguntando, você promoveria essa empresa? Então, pode ser que eu esteja satisfeita com essa empresa e eu não vou promover ela. Como já acontece, eu acho que se você parar para pensar, você vai conseguir ver exemplos do seu dia a dia que você não vai recomendar uma empresa, mesmo que você use, e você está satisfeita com o que ela propõe a te entregar. Então, NPS vai mais além que isso. Tipo, a pessoa ela está alinhada com a proposta de valor da sua empresa, todos os processos, todas as jornadas que ela passou dentro dessa empresa foram ok, ela tem confiança no trabalho que a empresa está proposta a entregar para ela, enfim, tem muitas coisas ali que está embedada lealdade, não somente satisfação. Então, se a gente for resumir aqui, tipo, dentro da lealdade, ok, para ser leal eu tenho que ter no mínimo satisfação, mas satisfação é um conceito muito menor que lealdade. Mas aí, já puxando o gancho para um outro assunto, eu acho que no momento agora estão falando muito de NPS por outra razão. Começou a surgir algumas pessoas falando que NPS né, tipo, botando de lado, assim, como se, cara, como que o Nubank, uma empresa grande, já renomada, com uma área de produto super estruturada, está usando NPS. Tipo, o problema não é usar o NPS, na minha visão, é você usar o NPS errado. E por várias empresas, até grandes empresas, não estou falando que o Nubank estava usando errado, tá? Mas várias empresas eu já vi usam errado, acaba que criou um estigma ruim na métrica, que até hoje em dia o próprio criador da métrica já fala, gente, não quero mais falar sobre isso, porque já traduziram toda essa métrica para uma coisa que não era o que ele idealizou no começo. Então acaba que até ele já está cansado de falar sobre isso, né? E até outro ponto até, falar, não é métrica, é indicador. Glossário Aurélio de produto, sim, é um indicador, tá? Mas tipo, a gente precisa esmiuçar o que é indicador, o que é métrica, que o importante é
A gente tem números que a gente está olhando e a gente está averiguando e a gente está tomando decisões baseadas nesses números. Eu tô nem aí se eles são chamados de métrica, se eles são chamados de indicador. O importante é, você está medindo eles corretamente, você está tomando decisões baseadas neles e decisões que estão trazendo resultado. Isso que importa. Se eles são chamados de A e B, realmente pouco me importa. Tá? Então, se eu usei métrica aqui, eu usei errado, o correto é indicador, mas pouco me importa. Tá? Não, perfeito. Já gosto assim, que a gente começou com uma pequena polêmica, mas esclarecendo. E justamente, eu queria entender já quais métricas usar então, Fer? Bom, se você quer medir lealdade, NPS, tá? Se você quer medir satisfação, né, então não se importando se a pessoa vai recomendar a sua empresa, tem o CSAT, que é você perguntar... essa funcionalidade funcionou para você? Aí você tem a escala, aí você monta a escala que você quiser. O CSAT é bem mais flexível que o NPS, né? O NPS é um indicador que tem uma metodologia certinha. O CSAT, as pessoas usam escala de 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10, perguntam sobre funcionalidade, sobre fluxo, sobre empresa. Então, no caso, o normal é CSAT, né? Quando a empresa ainda está no momento de conhecer seu usuário para se lançar no mercado ainda, não tem Product Market Fit, então as perguntas que levam a pessoa a identificar o Product Market Fit são boas, então... se você está ouvindo esse barulhinho no fundo, é porque a gente está gravando esse podcast aqui no horário do Happy Hour, do Picamp, então enquanto está acontecendo, o pessoal está tomando várias cervejinhas grátis ali, a gente tá falando de métricas e indicadores, galera. Então esse barulhinho é disso. Mas, então, se a pessoa está procurando Product Market Fit, então aquela pergunta clássica de o quão desapontado você ficaria se a empresa não existisse mais, pode ajudar nisso, tipo, de você conseguir identificar por que as pessoas não ficaria desapontada se a empresa não existisse mais, e atrelado a isso você vê o que está causando essa insatisfação dessa galera. Muito legal. Pode completar. Mas um ponto também que eu acho muito importante é que a gente tem métricas, indicadores, o que for, prontos, só que a gente tem sempre um contexto bem específico, que é o da sua empresa, que tem cliente específico, no mercado específico, dentro de processos que a sua empresa bem específico. Então, faz muito sentido também a gente olhar para medir satisfação métricas criadas dentro da sua empresa. Então, tentar pegar um exemplo aqui da Yamp. Eu sei que tipo, o meu cliente é o lojista, e a gente sabe que ele vai estar atingindo o sucesso dele se ele está vendendo com recorrência. Se o meu cliente não está vendendo com recorrência, com certeza ele está insatisfeito. Então, eu olhar a recorrência de venda, não só se ele já vendeu ou não, mas ver a recorrência de venda dele é importante. E isso em qualquer e-commerce, tá ligado? Tipo, o cara tem que estar vendendo recorrentemente. Então, eu posso chamar isso como uma proxy, né? Uma métrica que vai substituir um CSAT, digamos assim, mas que vai me dizer muito bem sobre satisfação ali. Que vai dar uma ideia do que como o meu cliente está se sentindo, de fato. Perfeito. E eu acho que você olhar justamente qual é o objetivo que você quer, né, ali, entender, pô, você tá falando de um e-commerce. É óbvio que o cara vai estar insatisfeito se ele não estiver vendendo, gente. Assim, é básico, é você entender ali o seu usuário e entender o objetivo do negócio. Então, outra coisa que eu quero aí entrar um pouquinho mais a fundo, Fer, e o que não fazer com o NPS? Tem muita coisa do que não fazer. Operacionalmente, vieses, né? Então, quando eu falei que eu vejo muitas empresas aplicando errado, principalmente nesses vieses. Então, coloco uma escala com cor, coloco uma escala com carinha feliz, carinha triste nos números. Então, isso está tudo enviesando para o usuário responder o que você quer que ele responda. Né? E o consumidor brasileiro, ele tem um perfil de que ele não quer atrapalhar você. Então, se ele acha que, pô,
eu fui atendida pela Dani, e se eu der uma nota ruim aqui, nesse aqui que eles estão mandando para, vai impactar a Dani. Então, colocar indícios na pergunta, o que seria uma nota ruim para a empresa, vai prejudicar, com certeza, a apuração desse indicador. Fala direitinho. É a apuração desse indicador. Então, você colocar a escala direitinho é o primeiro passo. Colocar a pergunta também, você promoveria a empresa X para um amigo ou colega, também é importante, para ter poder de comparação da métrica do NPS, porque uma das maiores vantagens do NPS é de poder comparar ele, né? Ele bota tudo na mesma caixinha, assim, então você consegue pegar um NPS de um outro e-commerce e vai ser uma meta, um indicador bom para eu fazer uma relação de como a minha empresa está indo dentro do mercado do e-commerce. Então, operacionalmente, é você fazer a metodologia direitinho, sem vieses. Tá? Então, falei alguns vieses que pode ter, alguns erros que pode ter. Calcular o NPS errado, né? Eu já vi pessoas fazendo média. Não que você não possa fazer, eu acho que é importante até você chegar lá e fazer uma média, fazer um desvio padrão, para você entender a distribuição e tudo mais. Mas, na hora que você for comparar com outras empresas, usar a metodologia de cálculo certinho. Né? Agora, em questões estratégicas, aí, colocar o NPS como métrica de performance atrelada a bônus das pessoas. Então, já aconteceu comigo, é um caos, é extremamente desmotivante e causa corporativismo. Por quê? No caso, era eu, produto, e os desenvolvedores também estavam atrelados a essa métrica. O NPS é um indicador lagging, então você só vai ver os resultados que você está fazendo nele com o tempo. E ele demora muito, ele é um ultra lag indicator, um ultra duper lag indicator. Você mexer 5 pontos no NPS é muita coisa. Então, esperar, botar ali um bônus trimestral, semestral, em cima de uma coisa que a gente sabe que vai demorar a ser mexido, só desmotiva a galera. Porque não vai mexer, você já começa sabendo que não vai, ou vai mexer pouco, sabe? Então, atrelar a bônus assim, é um erro muito grande que vai acabar, né? As pessoas colocam metas em time de time para aumentar a performance e pode acontecer o contrário, né? Desmotivar. E o corporativismo é muito porque é uma métrica holística da empresa. Não é meta de produto, essa é outra polêmica, é meta de empresa. Eu estou perguntando se a pessoa vai promover a minha empresa. Ah, mas o Nubank é um produto. É um produto, então você está botando no NPS do Nubank, você está falando sobre o produto Nubank. Não! O meu NPS do Nubank, por exemplo, ele é muito impactado pelo suporte do Nubank. Dentro do Nubank, além disso, dentro do Nubank a gente tem vários produtos. Eu tenho cartão de crédito, tenho empréstimo, eu tenho bolão agora da Copa. Eu tenho vários. Se eu pudesse dar uma nota pro bolão, ia ser diferente do meu cartão de crédito, por exemplo. Totalmente diferente. E quando eu vou lá e pego o Nubank como um todo, ok, eu vou promover agora sabendo que tem todos esses produtos que eu tive uma interação diferente, uma satisfação com eles diferente, jornadas diferentes. O que eu vou dar para o Nubank no final? Também investir no Nubank. Isso é importante também. Então eu tenho o meu papel não só como consumidora, como investidora. E isso vai entrar no NPS sim, tá ligado? Então não dá para falar que não, o time de produto vai ficar responsável porque a Fernanda investidora ficou chateada que não tá dando retorno, tá ligado? Então, e eu posso botar isso no NPS. E faz todo sentido alguém responder isso no NPS. Agora, tentando resumir tudo que eu já falei, se a pessoa entende que é uma métrica da empresa, que a pessoa ela vai tomar a decisão baseada em várias situações que ela teve nessa empresa, ela está aplicando corretamente, é um indicador legal de se acompanhar. Tem valor qualitativo muito bom e eu gosto de acompanhar o NPS muito pelo qualitativo e não pelo quantitativo mesmo.
Quantitativo, eu olho comparação. Eu nem fico olhando muito se aumentou, se diminuiu, eu fico sempre comparando. Quando eu consigo dados de benchmark, mas eu acompanhar diariamente é o qualitativo. E ali tem muita informação. Então, se você está fazendo tudo certinho, cara, não tem por que desprezar e falar que o Nubank está fazendo errado por usar o NPS. Se ele está fazendo isso tudo certinho e está conseguindo insights legais para eles melhorarem o produto dele, por que não? O produto dele, suporte dele, vendas dele, o que for, o bolão. Como você vai olhar e como você vai aplicar, né? Não adianta você olhar e falar, isso está referindo só a esse pedacinho, porque não está. Justamente, se você está avaliando a plataforma como um todo, você está avaliando a empresa. Você não está avaliando o bolão. Ninguém está te perguntando o que você achou do bolão, né? Não, perfeito. E aí eu queria aproveitar aqui pra gente ir finalizando, pra entender, porque eu sei que você é além de uma grande creator, você é uma grande consumidora de conteúdo, né? Eu vejo você compartilhando várias dicas para quem quer se informar mais para não cometer, talvez, vieses em métricas ou conseguir entender como aplicar as métricas. Se você tem alguma dica de conteúdo para essas pessoas, para elas consumirem e estudarem um pouco mais sobre isso. NPS ou qualquer coisa? Métrica. NPS também. Vamos falar de NPS, sim, mas de qualquer métrica. Vou responder NPS, porque ainda vou pensando na de qualquer métrica. NPS, assim, se você quer aplicar, você tem que ler o artigo do Friedrich Reichheld, esqueci o nome dele, mas criador do NPS, joga lá artigo, criador do NPS, da Harvard Business Review, lê, porque ele explica ali da onde saiu o NPS, quais foram as motivações dele e por que para ele, na hora que ele publicou, era importante. Então, até para você entender qual o melhor cenário para usar o NPS. Então para o NPS, qualquer coisa, métrica, framework, o que você quiser estudar, estuda primeiro a fonte. Depois você vai lá, desbrava, adapta, faz o que você quiser. Mas, tentar entender qual é o conceito daquela parada com um artigo de alguém, que alguém escreveu, que não sei o quê. Não, a fonte. Depois se adapta, depois se aprofunda com outras pessoas, com as outras opiniões. Tá? Então isso serve para tudo, não só métricas. Cara, eu estou fazendo o curso do Product Analytics da PM3 agora, estou bem no comecinho. Então, é a única coisa de conteúdo focado para métricas, né, para análise de dados em produto que eu estou fazendo, muito por causa da minha bagagem já. Perfeito, você já tem um conhecimento, né? É a mesma coisa quando o pessoal pede indicação de curso de inglês. Eu falo, gente, eu estudei inglês desde que eu tenho 5 anos. Eu não fiz outros cursos, eu fiz na minha escola. Então é muito difícil eu passar. Outro cenário, né? Outro cenário. Mas é muito difícil eu passar, assim, né? O que eu posso fazer é dar conselhos, assim. Eu tenho um lugar bom. Fala, então. Chama @produto, portal de produto, galera. Ai, que real, assim, ela compartilha muito conteúdo lá. Inclusive, eu comecei a analisar muito mais os gráficos a partir do seu conteúdo, tá? Falei, ai meu Deus, deixa eu analisar porque tem alguma coisa errada. No meio das palestras, as pessoas tirando foto dos gráficos das palestras e como que tá esse gráfico? Olha aí, meu Deus, deixa eu assistir a palestra. Justamente, então acho que é um bom caminho até pra você começar. E aí você pode também procurar a Fer pra você trocar uma figurinha com ela, falar, tô passando por esse perrengue aqui. Podem, né, Fer? Pode. Tá, então, tô passando por esse perrengue aqui. Me indica algum conteúdo que você já tenha visto, que pode me orientar relacionado a isso, sabe? Acho que é um ótimo caminho pra vocês começarem. Me lembrei de uma coisa, se o tempo permitir. Um livro que eu sempre indico, porque eu sei que antes da análise vem o pensamento analítico. E eu sei que muita gente tem dificuldade com isso. E é uma coisa difícil de passar, né? Mas tem um livro chamado... Como Mentir com Estatísticas. Isso, obrigada. Como Mentir com Estatística, que é perfeito. É perfeito. Não foi nem um estatístico que escreveu, foi um jornalista que escreveu, justamente porque ele via como que as pessoas usavam gráficos e estatísticas, propositalmente ou não, né, erradas, em artigos, em jornais, e que deturpavam totalmente a interpretação. Então, você entendendo
mais ou menos como que isso acontece, por que a gente apresentando as coisas erradas deturpa a interpretação, ajuda você a ter um pensamento crítico e analítico melhor para você começar a mastigar essa informação na sua cabeça quando você está trabalhando. Então, quando você estiver analisando, eu estou olhando essa métrica aqui, mas aí ela sozinha pode estar me passando uma informação errada. Eu preciso combinar com que outra métrica? Então, exercitar esse pensamento, eu acho que é muito mais difícil do que você... o que é uma métrica de adoção? O NPS é um indicador ou uma métrica, sabe? Tipo, você aprende. Colocando numa caixinha, né? Sabe? Tipo... Mas aí é experiência e um pouquinho também de... Treino, né, cara? Vai ali colocando... na experiência e um pouquinho também de pegar esses conteúdos que são mais lúdicos e... Não estão falando de métrica, sabe? Estão falando do impacto dela. Então, esse tipo de conhecimento, assim. Perfeito. E aí eu gostaria de encerrar o nosso podcast agradecendo muito você ter topado. Gente, foi super em cima da hora. Eu falei, cara, você tem que falar comigo, a gente precisa falar sobre isso, porque eu acho que vai agregar muito pra galera, assim, esclarecer muito pra galera. E aí eu queria aproveitar pra você indicar pra eles onde eles podem te encontrar, além do Instagram, que é @portal-de-produto. Tem o Instagram, @portal de produto. Tem meu LinkedIn, então é linkedin.com/Fernanda-Maria-Machado. Pode tanto me seguir quanto me procurar para o LinkedIn também. Estou à disposição. E rede social, gente, só isso, porque para mim só fazer conteúdo de vez em quando já é um sufoco. Então, esses dois estão bons já. Então, galera, não esqueçam de procurar a Fer. Vamos encerrando por aqui esse episódio super legal. Direto do Pcamp, galera, com o happy hour rolando. E aproveitando para agradecer a galera toda do backstage que tá aqui, ó, trazendo aguinha pra gente, ajudando a gente a não vazar tanto o som, porque tá rolando festa por aqui, viu, galera? Muito obrigada, não se esqueçam de curtir, comentar e seguir o canal e procurar a gente e ver os outros episódios. Até mais!